Falou! 29 de setembro de 2017 e eu tô de saco cheio, Luciano. Saco cheio. Luciano Alves, Jonathan Matos, começando o primeiro episódio do De Saco Cheio. Muita gente deve estar de saco cheio, incluindo o senador Aécio Neves, que nessa mesma noite que a gente está começando de saco cheio, deve estar trancafiado em casa, sem poder ir no restaurantezinho no Leblon, sem poder dar uma voltinha qualquer. Sem poder passear. Ainda bem que talvez ele tenha se livrado de quem esteja lá na cadeia esperando por ele de saco mais cheio ainda, né? Mas por causa das prerrogativas dele, na função de ser senador, né? Ele não tem uma prisão preventiva decretada no sentido mesmo de ficar preso, de ficar, né, encarcerado. Ele tem uma espécie hoje de liberdade condicional, né, para responder pelo processo no que ele está sendo acusado. E as prerrogativas são muitas, né, que tem o senador hoje em dia. O que tu acha, tu, Luciano Alves, que é quase advogado, uma ou duas cadeirinhas, né, para terminar lá. Tá faltando só entregar o relatório e passar na prova da OAB, né? Mas a questão mesmo, Joe, independente da graduação que alguém possa estar fazendo, é a questão mesmo da prerrogativa, por exemplo, garantia constitucional. Tu tem que proteger, embora seja, ou em má hora seja do Aécio que nós estejamos falando, o deputado e o senador, ele precisa ter essa proteção, não porque ele é um cara que tem dinheiro e tem poder, é porque ele está representando uma parcela da população que votou nele. Então não pode ser por uma acusação recém-chegada ou por uma simples acusação que alguém vá ser retirado do mandato, porque quando tu prende o senador, tu não está prendendo o Aécio, tu está prendendo também as pessoas que votaram nele indiretamente, não é? Porque imagina num país que esteja vivendo um momento muito tenso, em que a população vote em alguém para defender e não se respeitem o mandato, né? Como fizeram com a Dilma, por exemplo, que foi um impeachment completamente ilegal. Então, se a gente defende que os parlamentares da esquerda sejam respeitados ou que os políticos de esquerda sejam respeitados nos seus mandatos, porque eles representam pessoas, também o Aécio, não é por ser de direita, ou não seja de direita, seja social-democrata, ou sei lá o que é que ele represente, ele também tem que ser respeitado no mandato dele, não é? Então, Luciano Alves, para todo mundo entender aqui, tu acha que o STF errou nessa condenação? Não foi uma condenação, né? O que foi? Não, é uma medida protetiva, uma vamos medida dizer cautelar. assim, para o pessoal entender, né? Uma medida cautelar. Contra o Aécio. Um cidadão comum, vamos dizer assim, que não exerce um mandato, que esteja respondendo ao inquérito, ele pode ser preso temporariamente com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Para que ele não prejudique a investigação, né, para que ele não fuja, para que seja garantido o cumprimento da pena. Agora, no caso de uma pessoa que tem uma representação parlamentar, então existem outros critérios, né? Isso tem que passar pela Câmara da qual ele faz parte, para ele poder ser detido realmente. Tem alguns juristas ou alguns comentaristas políticos que estão dizendo que ele não devia nem estar sofrendo essas restrições que ele está sofrendo agora, que o STF decretou, vamos dizer assim, né? Que ele fique em casa durante a noite, que ele seja afastado do mandato temporariamente. Agora, eu achei razoável, né? Se o STF entendeu que, tudo bem, não vamos prender, não vamos tolhi-lo da liberdade corporal dele, mas vamos dar algumas restrições para a movimentação dele, política e pessoalmente. Eu achei interessante, porque com o poder que ele tem, e se a investigação tem como foco alguma coisa que esteja sob o poder dele, é lógico que a investigação tem que retirar ele desse campo que está sendo investigado, né? Porque senão ele vai alterar o estado das coisas ali no ambiente onde ele está sofrendo investigação. E tu acha que ele não representa nenhuma ameaça, que a medida do STF
não tem a ver com justamente isso, ele representar uma ameaça à investigação da qual ele é objeto? Olha, eu não conheço o Aécio pessoalmente, né? Não fico cuidando da vida dele. Mas pelo que a gente ouve, pelo que a gente está vendo, pelas denúncias que chegam contra todos os políticos que estão sendo denunciados, eles são capazes de muita coisa. As gravações que chegam de ameaça de morte, né? Modelo amiga de político que desaparece lá, né? Nas Minas Gerais, no Mato Grosso, enfim, não me lembro qual é o estado. Mas assim, acontece muita coisa esquisita em volta deles quando eles estão sendo investigados. Gravação, um dia é do presidente Temer, no outro dia é uma gravação de não sei quem, né? Então, e do Aécio tem também história esquisita de gente que sumiu, de gente que foi ameaçada, né? Pode ser de brincadeira, que alguém diga assim, vou matar o cara. E a própria gravação recente que vazou do Aécio, inclusive insinuando que mataria o próprio primo. Pois é. Pode ser uma bravata, pode ser uma brincadeira do tipo assim, eu vou matar o cara, né? Vou matar esse sujeito, tô brabo com alguém, digo isso. E pode não ser. Então a justiça tem esse cuidado, por isso medida cautelar, né? Na dúvida, se tu não sabe o que está acontecendo, tu evita o risco, né? É muito mais fácil a gente devolver o mandato para o Aécio se ele for inocente do que devolver a vida de uma pessoa que talvez ele esteja querendo matar. Só para concluir aqui, eu estou querendo te dizer o que eu entendo em relação ao STF, tu entende? Acho importante a gente citar a justa indignação popular diante até da defesa que o próprio PT tem feito contra essa medida do STF. O PT tem se colocado a favor de que se cumpra os trâmites constitucionais legais, que segundo alguns defensores não tem sido cumprido no caso do Aécio, como não foi cumprido no caso da Dilma, ou seja, tem muita gente se colocando, inimigos inclusive do Aécio, se colocando a favor dele nesse momento, em favor de se fazer cumprir o que a Constituição coloca. Mas com contraponto disso, a gente tem que pesar a indignação popular, que muitas vezes não entende essa série de trâmites e se indigna com a morosidade do processo judiciário, e tudo isso aumenta a sensação de indignação popular com o processo político, com o processo judiciário, enfim. É ótima a questão que tu levanta, Joe, porque é perfeitamente compreensível a posição do Partido dos Trabalhadores, no sentido não de defender o Aécio, porque o PT não deve nada para o Aécio Neves. Muito antes, pelo contrário. A defesa é do Estado Democrático de Direito. Se a lei diz que o tratamento para o crime de um senador deve ser tal e tal tratamento, é aquilo ali que tem que ser cumprido. Porque se eu vou defender a lei quando ela é boa só a favor dos meus amigos, eu não estou defendendo lei nenhuma, eu estou defendendo privilégio, né? Então é isso, o pessoal não tem que confundir defender o Aécio com defender a lei, né? Se eu sou contra a pena de morte para pessoas que são da minha linha política, eu tenho que ser contra a pena de morte para as pessoas que são da linha política alheia, que é o meu caso, por exemplo. Eu sou extremamente a favor da vida, contra a pena de morte. É uma questão, formação ideológica que eu tenho. Então eu não simpatizo, por exemplo, com regimes que fuzilam adversários políticos. Só para concluir, Luciano, para onde segue esse processo? Agora que o Aécio está em casa, talvez esteja daqui a pouco assistindo esse nosso vídeo na casa dele, todo o conforto do celular, né? Infelizmente, não podendo sair de casa pela medida cautelar do STF, e a gente sabe que essa medida pode ser derrubada agora pelo Senado. Se ela for derrubada pelo Senado, o senador Aécio volta às suas atividades normais, volta a poder sair de noite, volta a poder frequentar as baladas. Sim, ele tem. E depois daí, Luciano, para onde segue? Bom, assim, Joe, o mandato dele um dia termina. E ele vai ter que continuar respondendo, daí sem prerrogativa de foro, aos crimes que ele tenha cometido, não é?
E o pessoal às vezes implica um pouco com essa coisa de foro privilegiado. O privilégio não é para a pessoa, o privilégio é do foro. Porque tu imagina um juiz estadual que cometa uma infração, vamos dizer assim. Ou melhor, vamos pensar o contrário, o governador do estado, né, ser julgado por um juiz de primeira instância que relativamente subordinado a ele. Pode não ir com a cara dele, entendeu? Por exemplo. Então é muito arriscado, não está se protegendo da pessoa eleita, está se protegendo o representante popular eleito. O mandato dessa pessoa. Porque depois que termina o mandato ele vai responder como qualquer cidadão comum. Tá? Perfeito. Não tem privilégio para depois. Eles vão ter que responder o que eles estão fazendo, todos eles. Uma questão que eu não respondi ainda é a questão da indignação popular, o saco cheio. Porque o povo por qualquer coisa é punido. Se passar o sinal vermelho toma multa. Se vender cinto e carteira no centro da cidade sem alvará da prefeitura é enforcado. E a multa vem mesmo. Tem mercadoria apreendida. Então o cidadão comum no seu dia a dia está todo dia sendo punido por qualquer frescura, vamos dizer assim. E os mandatários que deveriam dar exemplo de correção, de ética, enfim, fazem, acontece, ameaçam de matar, mexem em dinheiro de quantias que a gente não consegue imaginar nem o tamanho dessas quantias, nem o que dá para fazer com o dinheiro que eles mexem. E a justiça sempre demora com eles para resolver, né? Primeiro porque tem que respeitar o mandato, sim, tem que respeitar o mandato. O que não pode acontecer é o mandatário se aproveitar da defesa ou da proteção que a lei dá ao seu mandato para ter privilégio sobre isso, para ter algum favorecimento pessoal. E o maior julgador que para mim me representa é o povo, é o eleitor que tem que votar e não votar mais nesse sujeito, não é? Porque a justiça, a polícia, enfim, esses aí tem limites para chegar no cara. Quem dá o mandato para ele ficar escondido atrás do mandato é o povo. Já que citou, Luciano, essa questão do foro privilegiado, eu acho que a gente ainda pode fazer um vídeo só sobre foro privilegiado. Eu acho que é um assunto que rende para bastante. Acho que é uma questão que rende assunto por bastante tempo. O foro privilegiado ele foi instituído a partir da Constituição de 88 e ele era uma medida justificada até porque nós passamos anos de regime militar aqui em que houveram diversas retaliações, perseguições políticas e que o representante popular, o sujeito eleito que representa uma parcela da população precisava garantias de continuidade do exercício do seu mandato. Tu acha que ele não é uma medida ou não é uma situação anacrônica para os dias de hoje a manutenção desse foro privilegiado? Bom, com a velocidade que as informações correm hoje em dia, talvez seja. A gente, na verdade, só vai dar importância para algo quando isso falta, né? Talvez hoje a gente não consiga imaginar uma situação em que o foro privilegiado seja necessário, mas talvez surja uma situação. Tu não acha que é um assunto que rende um debate grande aqui? Não sei se tem muita matéria sobre o foro privilegiado em si, Joe. De como ele surgiu, por que ele surgiu. As pessoas não têm debatido muito isso. A gente pode fazer uma pesquisa, não sei se vai atrair o interesse da população. A população quer que resolva o problema do desemprego e da carestia que está voltando aí de novo. Tu acha que a população concorda com a manutenção do foro privilegiado? Hoje em dia, agora, se houvesse um plebiscito... Imediatamente não. Se fizer um plebiscito agora, daqui a 5 minutos, o foro privilegiado cai. Eu acredito que se as pessoas compreenderem para que ele serve, que é para defender, na verdade, o voto da pessoa, aí a situação muda de figura. E tu acha que sem o foro privilegiado, os mandatos ficariam frágeis? Ficariam à mercê, claro, ficariam à mercê do interesse, né, dos interesses diversos, mais poderosos, né? Daqui a pouco, não quero duvidar da índole de ninguém, mas o poder judiciário pode estar contaminado, como a gente desconfia que esteja realmente. Então tu entende o poder que, judiciário por enquanto, pode estar contaminado por interesses. É importante ainda a manutenção do foro privilegiado. Acho que sim.
Acho que sim, até porque ninguém... Se for para ser privilegiado o sujeito que cometeu um ato ilícito, ele vai ser privilegiado com foro privilegiado ou sem foro privilegiado. Tá? Como eu disse antes, o privilégio do foro privilegiado, o foro com prerrogativa de mandato, não é da pessoa, é, na verdade, do mandato e do próprio foro. Né? Os tribunais têm que julgar os mandatários e não daqui a pouco o juiz de primeira instância, que nem... tem uma questão de competência. Imagina se tudo vai cair na mão do juiz de primeira instância. Isso é bom para o judiciário, isso é bom para a operação do direito. É outra análise que as pessoas do dia a dia não fazem. O povo é muito imediatista, quer um resultado para agora, mas não fica prestando atenção no que aquilo pode resultar para daqui a 10 anos, 15 anos, 50 anos. Entende? Pode parecer muito bom agora que a gente está louco de vontade, está de saco cheio, está louco de vontade de sair caçando bruxa por aí afora. É ótimo, vamos prender todo mundo, acabou. Mas e se isso se instaura, daqui a pouco um poderosão aí cheio de influência chega e diz: agora tem que prender o Joe, acabou. Né? E não vamos investigar nem nada, não, já tinha denúncia contra ele lá e acabou. Tá? Legal, Luciano. E assim, eu queria te dizer que essa questão da garantia do mandato é sempre muito relativa. Nós tivemos aí uma presidente que foi impedida de continuar o seu mandato, que foi eleita com 54 milhões de votos, e por uma questão matemática, dentro do Congresso Nacional, ela perdeu o mandato dela. Com foro privilegiado, sem foro privilegiado, e o mandato não foi respeitado. Então é tudo muito relativo, a gente não sabe... Tudo o que acontece na política e mesmo na vida da gente depende de vários fatores, não é um fator que decide. Não, o foro privilegiado não é o grande mal da humanidade, não é o grande mal da sociedade brasileira. É um conjunto de voto comprado, é um conjunto de político safado, é um conjunto de somado com uma campanha política muito cara, que só consegue fazer campanha política, quem tem muito dinheiro ou quem ganha muito dinheiro de alguém, entendeu? Então isso tudo vai somando, né? E são esses interesses dessas pessoas que financiam as campanhas que vai lá para dentro, né, compor as casas legislativas e os governos, enfim, né? Então ninguém é impedido de exercer seu mandato por um motivo só, né? E ninguém é um político desgraçado, ladrão e desonesto por um motivo só. É um conjunto de coisas que construíram aquela figura que está lá agora. E tu lembrou muito bem agora a questão da Dilma, cara, e me fez lembrar também que agora, recentemente foi lançado um filme falando pra tornar herói aí o juiz Sérgio Moro, né, cara, e o título do filme é justamente A Lei é para Todos, né, cara? Mas na verdade a lei está muito longe de ser para todos. Tu citou agora a questão da Dilma, que foi impeachmentada injustamente, reconhecidamente, analisada a posteriori a questão do impeachment dela. Já se reconheceu, a maior parte dos juristas do Brasil já reconheceram que não havia ali argumentos legais para o impedimento dela, e por uma movimentação política esse impedimento passou pelo plenário da Câmara e ela foi impeachmentada, e agora a gente está aqui defendendo que não ocorra a mesma inconstitucionalidade com o senador Aécio Neves, e possivelmente não vai ocorrer, e aí a gente vê também que a lei não é para todos. Tem uma diferença, não assim, é igual. O que a gente defendia em relação a Dilma é que não havia motivos para o impeachment dela. O impeachment da Dilma foi um impeachment político, não foi um impeachment em função tanto que ela de não uma perdeu os transgressão seus penal. direitos políticos. Tanto que ela não perdeu seus direitos políticos. Então dá para considerar assim muito mais um afastamento da presidente do que um impeachment propriamente dito. Aquilo que foi realizado ali é completamente fora do que está na Constituição. Não tinha crime para produzir o impeachment da Dilma, para ensejar o impeachment da Dilma. Ela saiu de lá porque o lobo queria comer o cabrito e acabou. Não deu. E houve toda uma mobilização da mídia para ferrar com ela. Ou talvez não sei.
Assim, ó, enfim, o quantum de interesse que existia no Congresso Nacional era para tirar a presidente Dilma. Porque nós não podemos negar que o PT, de certa forma, vinha flexibilizando o diálogo do direito trabalhista, principalmente previdenciário, e quando o Partido dos Trabalhadores notou que não podia seguir negociando numa situação em que os trabalhadores ainda são mais fracos do que os empregadores, no sentido material da energia, vamos dizer assim. Quando o PT se deu conta de que não podia continuar nessa negociação, o que eles fizeram? Produziram o impeachment da Dilma. Enquanto ela disse, não, eu vou dialogar, eu vou reconsiderar, vamos estudar, estava tudo funcionando. Não as mil maravilhas, não dá para dizer. Mas o mandato dela estava garantido, pelo menos. E aí a gente tinha os programas de acessibilidade social, Bolsa Família, ProUni, FIES, SISU, Minha Casa Minha Vida. Isso tudo estava funcionando. O que a classe dominadora, exploradora fez, né, em relação a um partido que é representante da classe explorada, da classe trabalhadora? Tira o seu representante do Poder Executivo, porque nós temos maioria no Legislativo, e vamos fazer leis que diminuam o custo da exploração no Brasil. É simples assim, só não vê quem não quer. Né? Se isso vai ser bom para o futuro, se o Brasil vai desenvolver porque o preço da mão de obra ficou mais barata, porque a força de trabalho no Brasil vai ficar competitiva em relação ao mercado internacional, isso é outra discussão. O que está posto agora é que nós vamos ficar 20 anos sem investimento que favoreça as classes mais necessitadas. E aí repete tudo aquilo que eu disse, Bolsa Família, ProUni, SISU, Minha Casa Minha Vida, isso tudo fica congelado, certo? Por 20 anos. 20 anos. Aí eu não sei de que futuro a gente vai estar fazendo, de que futuro a gente vai estar falando, em cima de um presente que vai durar 20 anos. 20 anos numa situação ruim ainda. 20 anos numa situação de precariedade. Sendo que do jeito que o Brasil estava, a gente teve ali no governo Lula o menor índice de desemprego dos últimos 40 anos, eu me arrisco a dizer. Eu acho que se olhar os dados aí na internet, o pessoal pode conferir. Nunca teve tão abaixo de 12%, de 10%, como teve dentro do governo do PT. E a gente via na rua, no dia a dia, né, Joe? Aqui em Esteio mesmo, tu via o pequeno comércio funcionando, as pessoas comprando, loja inaugurando, barzinho abrindo. Né? Hoje tu só vê isso tudo fechando. Tu pega qualquer rua de Esteio hoje, de um lado da rua tem uma casa para alugar e do outro tem uma casa para vender. Tu anda mais 50 metros, a situação é a mesma. Né? Então, a gente está sentindo na carne a crise. E o governo não trabalha no sentido de incentivar como estava durante o governo Lula, durante o governo Dilma. Né? Então, é isso que está colocado. Vai ser bom, vai ser ruim. Isso só o tempo vai dizer. O que a gente sabe é que agora está muito ruim. Muito ruim. E o povo às vezes fica muito preocupado em votar no prefeito, votar no governador, votar para presidente, mas não presta atenção no tipo de deputado, de vereador, de senador que ele está votando. Não adianta eu ter... Que em última instância serão os caras que vão fazer que vão a votar, legislação exato, que vai governar essa parada toda. Exatamente. Não adianta tu ter um prefeito cheio de boa intenção, um governador cheio de boa intenção, um presidente que é o Jesus Cristo, se tu tem o exército romano fazendo a lei. Tá? E é isso aí que nós temos. Tá? Nós temos ali o explorador fazendo a lei. Hoje, se tu pegar o Congresso Nacional, 2 em cada 3, quer dizer, se tiver 3 senadores lá, 3 deputados, tu pega um que defende o povo, os outros 2 estão defendendo o interesse do explorador, do grande empresário. Eu não estou falando do pequeno empresário, tá? Do dono de loja, do dono de mercadinho, daquele cara que tem uma oficina e 2 ajudantes. Eu não estou falando contra esse empresário aí, que eu também sou um pouco disso. Tá? Agora, eles vão para lá defender o interesse do grande latifundiário, é criar lei para explorar a Amazônia, é criar lei para entregar o petróleo para a exploradora internacional, né? É criar lei para entregar setores da economia, tipo distribuição de energia elétrica. Vai melhorar com a livre concorrência. Tu tem como escolher o fio de luz que vai entrar na tua casa?
Qual é a companhia que abastece a tua luz aqui, John? Que é RGE, É a Luciano. RGE, né? A mesma que me abastece também. Eu não escolhi, não tem livre concorrência para mim escolher, para eu escolher qual é a operadora de Mim não distribuição. escolhe. Mim não escolhe, minha índio. Não tem liberdade nenhuma para o consumidor escolher qual é o fio de luz que ele vai botar para dentro da casa dele. A gente já vendeu a CE Então, faz tempo, né? Essa falácia da livre concorrência, que isso diminui preço de mercado e tal. Mas isso... O povo já está de saco cheio dessa conversa. Igual como não colou, o povo não caiu na falácia do prefeito Pascoal, do PP, do partido da Ana Amélia Lemos, né, que defende latifundiário. O povo aqui de Esteio não caiu na falácia do prefeito de que é bom cortar o imposto do transporte coletivo. Eu acompanhei, Luciano, e é ridículo. O que ficou esquisito, né, Luciano, é que o novo prefeito, aí, o Pascoal, ele cortou enviou um projeto para a Câmara para que se cortasse esse imposto de transporte público de Esteio, acenando que isso ia acarretar ia gerar uma diminuição no valor da tarifa do transporte para o trabalhador, mas na verdade ele não colocou aí, não falou quanto seria essa diminuição da tarifa, né, cara? E muito menos enviou para a Câmara um relatório sobre impacto financeiro, quanto eles pagam de imposto hoje e quanto isso vai reverter na redução da tarifa. Exato. Não, e além de não prestar essas informações para o Legislativo, o prefeito de Esteio, Pascoal, do PP, o partido progressista, né, que se diz progressista, na verdade é um partido reacionário, sempre foi. Desde o tempo que ele era arena no tempo do regime militar. Ele não presta satisfação, ele faz o que quer e diz que quem reclama tá latindo. Tem um videozinho dele no Facebook, não sei se tu viste. Não vi. Que ele termina assim, no último... Não me surpreende, mas não vi. Na última nona parte, vou dizer assim, do videozinho dele, ele diz que quem tá reclamando tá latindo. Bom, eu não sei se ele tem alguma coisa contra os animais ou o que é o problema dele. Só que, cara, se for latindo, se ele quer me chamar de cachorro, quer chamar a bancada do PT de cachorrada, ele pode chamar. E o povo gosta de cachorro, o pessoal gosta dos animais. Todo cidadão tem um cachorro lá na frente de casa que é para defender o pátio deles lá, porque assim, os governos não estão defendendo mais ninguém. O melhor amigo do povo hoje é o cachorro. Então se ele quer me chamar de cachorro, eu estou aqui de saco cheio, quer chamar o PT de cachorro, quer chamar a esquerda de Esteio de cachorro, chama, a gente é cachorro mesmo então. Então a gente está aqui latindo, tá, para explicar para o prefeito Pascoal que não sei nem se ele está obrigado por lei. Os vereadores de Esteio pediram para ele mostrar qual vai ser o impacto na arrecadação quando ele retirar o imposto em cima do transporte coletivo. Vamos dizer assim, que beneficia a Real Rodovias, para o pessoal entender melhor. Então, as empresas que fazem transporte coletivo não vão mais recolher imposto para transmitir, é transmitir o termo, tá? Transmitir para a Prefeitura de Esteio. Assim, não está sobrando dinheiro na Prefeitura de Esteio, né? Nós temos rua esburacada. Desde a gestão anterior é um sacrifício para a gente conseguir fazer 1 metro de asfalto. Posto de saúde, falta médico, falta enfermeiro, falta funcionário para atender, de tudo que é jeito. Enfim, o serviço público no Brasil inteiro está um caos. Os caras estão abrindo mão de imposto, porque vai baratear a passagem. Me parece, isso é uma leitura que eu faço agora, que o povo não está muito preocupado se ele vai pagar imposto ou não, porque o povo sempre pagou imposto. Contanto que a gente tem uma passagem também, sendo das mais caras da região metropolitana. Sim, um ônibus aqui de Esteio, ele atravessa a cidade, ele anda 6 quilômetros. E a gente tem uma tarifa de 13, quase R$4.
essa tarifa é equivalente a Porto Alegre, onde o ônibus para atravessar a cidade anda 20 km. Mas deixa eu explicar uma coisa que eu deixei no ar assim. O que eu quero dizer é que eu não sei se o prefeito está obrigado por lei a prestar conta do impacto para os vereadores. Mas ele tem um compromisso moral de mostrar para o povo quanto é que vai faltar no caixa da prefeitura quando as reais rodovias deixarem de recolher imposto do transporte público. Luciano, como é que continua essa peleia aí, tu que está acompanhando o que rolou na Câmara de Vereadores essa semana e decidiu-se alguma coisa? Como é que segue isso? Os vereadores estão aguardando a resposta do prefeito para poder, enfim, votar o projeto. Né? A bancada do PT já se posicionou contra e os vereadores mesmo da base do governo querem mais dados, querem saber exatamente qual vai ser o impacto, o que Esteio vai deixar de arrecadar com essa isenção de imposto, né, para poder se posicionar, porque imagina, agora a gente vai voltar de olho fechado numa coisa que o prefeito falou simplesmente porque ele quer que seja assim, né? E isso causa então, muita estranheza, vamos dizer. Nos próximos vídeos a gente vai trazer a sequência dessa história aí pro pessoal que tá também de saco cheio, porque esse vídeo tá comprido pra caralho. E eu quero terminar com um momento artístico, Luciano. Eu quero terminar com uma musiquinha que eu fiz hoje de tarde em homenagem ao Aécio. Eu vou trazer o violão aqui, só pra gente concluir. Tá, então a gente espera o Joe trazer o violão pra ele fazer uma homenagem pro Aécio. Com um refrãozinho. Vamos lá. Esse ano. Todo mundo pode cantar junto, a gente pode ensaiar aqui, Luciano. Depois eu vou te passar a letra, eu sei que é surpresa pra ti, mas diz assim. Pra mim foi. O senador mandou matar. O senador tá lá pra mandar. O senador mandou matar. O senador tá lá pra mandar. A gente botou o senador lá. E agora acaba pra todo mundo que tá de saco cheio depois dessa musiquinha infame aí. Eu dou porrada, saco cheio, voltamos. porque eu já tô de saco cheio.